Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que gostem, mas antes de começar, deixa seu like aí, dá essa moralzinha pro canal, é só clicar aqui embaixo, ajuda o YouTube a indicar mais nossos vídeos para as outras pessoas, comenta aí o que você acha desse vídeo e se inscreve se for novo por aqui para não perder nossos vídeos diários. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, você pode apoiar nosso canal no primeiro link do comentário fixado, qualquer valor eu agradeço do fundo do coração, ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos um dia antecipado. Agora bora pro vídeo. O capítulo começa com Yang Yan dizendo que esses dois fragmentos de mapas os conduziram até ali, no entanto não há mais nenhuma instrução além disso, e pensa que o Qi Yin estava cada vez mais espesso, resistir a ele consome constantemente o Qi Santo. Por sorte, Yang Kai tem grandes reservas de Qi Santo em seu corpo, então ele deve me cobrir. Olhando para nosso prota, ela questiona o que devemos fazer? E ele contempla pensativo. Ao julgar pelas almas da última vez, este grande vale do enterro é mais perigoso do que parece, ou do contrário não haveria mestres no domínio retorno da origem morrendo aqui. Ele questiona, se eu te disser que temos que voltar, você não aceitaria, certo? E ela balança a cabeça confirmando com essa afirmação. Caminhando à frente ele diz, ótimo, também não estou disposto a ir embora. Então vamos continuar procurando, de qualquer modo a extensão de que devemos olhar não é muita. E ela grita, sim! Algum tempo depois, andando pelas ruínas, nosso prota dizia Yang Yan, e ela questiona o que houve. Ele pergunta, está sentindo esse cheiro? E ela fala, sim, cheira a podridão. E invocando suas chamas em Yang, ele fala, então não é minha imaginação, e ataca uma árvore que estava paradinha podre do lado. O ataque se dispersa e a árvore brilha muito. Ele pensa, minhas chamas em Yang não teve efeito sobre ele? Da árvore ouvimos um rosnado e ela se transforma em um corpo. Uma pessoa estranha aparece toda blindona e Yang Yan assustada gritava, é um soldado zumbi? E nosso prota questiona, soldado zumbi? E pensa que a aura desse soldado zumbi está a par do sábio real de terceira ordem. Ele questiona, o que é essa coisa? E ela diz para pensar nele como uma forma de vida especial. E o zumbi sorrindo maquiavelicamente falava, excelente, 2 grandes suplementos vieram até mim. Essa garota parece fraca, sua carne deve ser macia e seu sabor sem dúvida será delicioso. Fazendo Yang Yan tremer de medo e esconder atrás do nosso prota. Nosso meninão pensava que já que esse soldado zumbi é uma forma de vida, então ele naturalmente deve possuir sensibilidades em uma alma. Não é surpresa que ele fale. Nosso prota questionava, quer comê-la? E o zumbi dizia, tenha certeza que você também não escapará, eu comerei os dois lá ele. Invocando sua espada celestial carmesim, nosso prota gritava, E grita mais uma vez fazendo um corte, e o zumbi sorria para seu ataque e acelera encarando ele de frente. Uma grande explosão ocorre e nosso prota assistia tudo parado. O zumbi estava intacto e nosso prota se assusta pensando, ele está totalmente ileso. E Yang Yan grita que o soldado zumbi tem um corpo muito forte, incomparável ao dos cultivadores do mesmo domínio, não é muito diferente de um artefato de mesmo nível, e nosso prota compreende. O zumbi lambendo os beiços dizia, garota, vejo que você sabe muito sobre nós, e parte mais uma vez pulando para o ataque e grita, garoto, você será o primeiro. Nosso prota só estava um pouco mais sério, mas nada desesperado, e acerta o golpe dele com um soco também, e vemos o zumbi apertando seu pulso. Ele pensava, o punho de um humano, por que é tão forte? Ele pula para trás e pensa, esse sábio real de segunda ordem não é tão simples quanto parece. E Yang Yan gritava, Yang Kai, sua mão! Quando vemos uma espécie de energia negra parecendo umas chamas infiltrando em sua mão. Assustada, ela gritava, tenha cuidado com esse zumbi, ele é extremamente virulento, se conseguir invadir seu corpo será difícil de desfazer dele. E nosso prota invocando suas chamas começa a queimar a energia negra e sorri debochando. O zumbi se assusta vendo isso e pensa, esse garoto não domina o sábio real de segunda ordem diferente dos que eu encontrei antes, não tem sentido continuar lutando aqui. Mas nosso prota estala os dedos e invoca sua técnica fio demoníaco atacando o zumbi com tudo que pensa. O quê? Meu Deus, tão rápido! O ataque do nosso prota cai onde ele estava e ele se joga para trás rapidamente para se proteger, mas não para por aí. O fio dourado estava indo para cima dele e ele pensa, que? Ainda está me seguindo? Os fios dourados prendem ele que tenta se libertar e nosso prota estava muito sério. Ele invoca uma lâmina espacial. O zumbi vendo isso estava todo ranhento, com medo e chorando, pensando, se esse ataque me acertar tenho a sensação de que certamente morrerei. Ele não é um zumbi que já tá morto, não tô entendendo nada. É pra fazer graça isso? Ele consegue tirar o rosto da frente, mas vemos que o ataque ainda acerta seu corpo, ele se desespera e sua mão cai para o lado e ele gritava muito, mano, que zumbi piada, velho. Ele gritava, meu,
meu braço! E vemos que o autor até censurou. Ele pensava, esse cara é muito poderoso, se isso continuar assim, eu certamente morrerei. Vemos ele se transformando naquela energia negra e nosso prota percebe que algo de certo não estava errado. Se tornando intangível, ele se liberta dos fios dourados e bufa irritado e parte a toda velocidade. Nosso prota pensa que mesmo seu fio de sangue dourado se contaminou com o ataque do zumbi. Ele estava cultivando há pouco tempo essa arte secreta do fio de sangue dourado. Se ele tivesse utilizado com maestria, esse tipo de contaminação nunca teria ocorrido. Bom, esta pequena quantidade de ki de zumbi não será um problema. Ele coloca a mão no ombro da Yang Yan, chamando sua atenção, e grita, vamos! E os dois aceleram. Ele questiona, o que mais você sabe sobre esses soldados zumbis? Ela fala que os soldados zumbis não são apenas uma classificação em uma hierarquia de criaturas similares. Era algo semelhante às almas Yin, somente podem ser criados em área com um denso Ki Yin. Quando o cultivador ou uma criatura viva morre nesse lugar, sob uma combinação de azar e oportunidades, sua alma e carne não apenas não somem, mas sim se transformam em um tipo de existência diferente. Isto é o que chamamos de soldado zumbi. Eles também podem ser criados através de artes secretas malignas. Contudo, na Estrela Sombria há muitas seitas que possuem esse tipo de artes malignas. No entanto, sua formação é muito mais rara do que uma alma Yin, já que um soldado zumbi requer que tanto a alma como o corpo resistam depois da morte e se reintegrem em si. Essas criaturas geralmente se dividem em 3 níveis: soldados zumbi que têm apenas centenas de anos, generais zumbi que têm milhares de anos e reis zumbis, aqueles que têm mais de 10.000 anos de idade. Não é errado dizer que os soldados zumbi têm dificuldade para cultivar, já que são essencialmente criaturas mortas-vivas e por isso não conseguem absorver facilmente a energia do mundo. Sendo assim, sua cultivação é muito mais lenta do que as outras criaturas vivas normais, então não é comum que mesmo durante 100 anos, seu cultivo seja inferior ao de um sábio real. Porém, sua força é muito superior à dos outros no mesmo domínio. A criatura que você enfrentou tem a força similar de um cultivador no domínio sábio real de terceira ordem, por isso que provavelmente está entre 700 e 800 anos. Quando o soldado zumbi ascender a um general zumbi, ele terá o poder similar a de um mestre no domínio retorno da origem. Quanto aos lendários reis zumbis, sua existência são comparáveis aos mestres no domínio rei da origem, uma criatura quase indestrutível. E depois de uma explicação e de perseguição, ela fala que o rastro de Ki zumbi que eles seguiam terminaram ali, e diz, isso é, há rastros de um arranjo espiritual aqui, mas será fácil quebrá-lo. E nosso prota fala, ótimo. Ela arremessa uma faca e acerta precisamente no arranjo, e vemos o solo todo tremendo. O espaço se distorce e ela fala que era um arranjo aninhado, mas nessa aula 3 ataques de energia vêm pra cima dela e nosso prota gritava, cuidado! Salvando ela no último instante e protegendo com seu escudo. Invocando a técnica de areia do escudo, ele consegue proteger dos 4 ataques, e vemos ela sem palavras e nosso prota preparado para a batalha. Apontando para uma porta, ela grita, eu encontrei, ataque essa coisa! E nosso prota gritava, certo! E faz um ataque de lâmina espacial. A lâmina parte o portão no meio e vemos que nada aconteceu e só o barulho reinava. Ela questiona sem reação e nosso prota fala, foi destruído. Ele guarda sua espada e ela fala que isso não faz sentido. Esse arranjo espiritual é muito problemático até mesmo para ela, mas o soldado zumbi desapareceu logo que entrou aqui e é impossível que ele seja um mestre de arranjo. Nosso prota olhando para ela questiona, poderia ser que ele conhece uma rota através desse arranjo? Deixando ela sem graça que diz, bem, acho que não, a menos que ele fosse um mestre de arranjos antes de sua morte não poderia conseguir isso mesmo que fosse muito forte. E nosso prota dizia que qualquer que seja o caso, ele deve estar escondido próximo, sem mencionar que como este lugar é tão bem protegido, talvez seja o lugar onde estávamos buscando. E Yang Yan questiona, está querendo dizer que enquanto buscamos onde ele está, também completaremos nosso objetivo original? E nosso prota fala que talvez, não era muito tarde, procure com cuidado, e ela sorrindo dizia, hehe, deixe isso comigo. E algum tempo depois ela estava emburrada dizendo, mesmo depois de procurar por meia hora, este foi o lugar mais suspeito que encontrei. E nosso prota olhava para frente em silêncio. Olhando para uma distorção espacial, ela fala que se não fosse pelo seu profundo conhecimento em arranjos espirituais, ela teria passado por isso sem perceber. Nosso prota parado ao seu lado invoca sua pombinha de fogo gritando, entre e dê uma olhada! Depois disso se concentra em silêncio e fala que parece que tinha razão, há uma caverna e a energia do mundo em seu interior é incrível, este provavelmente é o lugar que procurávamos, e ela animada gritava, sério? Ele diz que sim, mas o Ki zumbi do interior também é muito denso, acredito que deve haver mais de um soldado zumbi vivendo nessa caverna. E Yang Yan fala que se houver apenas um soldado zumbi, não teríamos nada a temer, porém se houver muitos deles, você não será capaz de lidar com eles sozinho.
e nosso prota concorda. Dado que eles estavam no território da antiga seita Yang, significa que esses soldados cadáveres aparecem aqui depois de sua destruição. Então, é provável que muitos deles foram discípulos dessa antiga seita e por algumas razões especiais se tornaram assim depois de morrer. Em outras palavras, a existência mais poderosa desse lugar deve ser um general zumbi de 2000 anos. Sua força seria equivalente a um mestre no domínio retorno da origem de segunda ordem no melhor dos casos. Bem, vamos entrar e descobrir. Eles caminham para o arranjo espiritual e depois disso aparecem em uma caverna. Se concentrando, ele pensa que no lugar mais profundo dessa caverna há muitos túneis que se estendem em múltiplas direções, mas para onde cada um desses túneis leva? Yang Yan interrompe questionando: encontrou? Assustado, ele fala que há muitos soldados zumbis, parece que estão hibernando, se não os incomodarmos ficaremos bem. E ela questiona: quanto deles há? Nosso prota não tinha certeza, ele olhou somente um dos túneis e encontrou 8 soldados zumbis. Porém, ao fundo dessa caverna há pelo menos 100 túneis. Se todos eles forem iguais, então... Yang Yan, abismada, diz que então estavam em uma caverna de zumbis. Nosso prota, em dúvidas, questiona: uma caverna de zumbis? E ela fala: sim, há rumores de lugares especiais que podem dar luz facilmente a soldados zumbis. Se essas criaturas dormirem nesses lugares, podem fundir sua alma e seu corpo mais facilmente para obter sensibilidades. Se realmente estivermos em uma caverna de zumbis, será muito perigoso. E nosso prota sorria: hehe, mas já que estamos aqui... Depois disso, vemos a pombinha flanejante voltando, entrando no peito do nosso prota, e Yang Yan fala que vai ocultar suas auras, assim eles não terão que se preocupar em ser descobertos. E nosso prota fala: sim, vamos. Algum tempo depois, vemos alguns zumbis cultivando-os e um deles chega. Um deles questiona: irmão Nie, o que houve? Como você ficou assim? Se encontrou com algo perigoso lá fora? E o zumbi que nosso prota cortou seu braço dizia que sim, enfrentou um grande perigo. Em somente um momento de descuido cortaram seu braço. O zumbi que meditava questiona: o que você disse é sério? Depois de tantos anos, um poderoso mestre no domínio retorno da origem entrou no grande vale de enterro? E ele fala que não era um mestre no domínio retorno da origem, era somente um pirralho no domínio sábio real de segunda ordem. Por apenas um momento baixei a guarda e acabei gravemente ferido. E o zumbi amigo dele sorria muito. Hahaha, irmão Nie, isso é algum tipo de brincadeira? Tanto faz, se ainda fôssemos humanos, tal lesão seria quase impossível de se curar, mas em nosso estado atual nem sequer vale a pena se preocupar. Outra zumbi entra na conversa dizendo que teme que essa ferida não será curada tão facilmente. Se não estou errada, falta um pedaço do seu braço cortado, certo, irmão Nie? Era uma zumbi muito linda. O tal do zumbi Nie, olhando para o seu braço, acaba de descobrir sobre isso também. E a zumbi lindinha questiona como um cultivador no domínio sábio real de segunda ordem poderia ser tão forte. Talvez você tenha apenas subestimado seu oponente? O zumbi Nie fala que não o subestimou, somente que o poder que ele utilizou foi muito estranho. Nunca antes tinha havido uma habilidade como aquela. E ela questiona: que tipo de poder? Lembrando do ataque espacial do nosso prota, ele começa a contar tudo. E depois disso a zumbi lindinha dizia: quer dizer que ele cortou seu braço com um ataque parecido com uma lâmina negra? O ataque não emitiu flutuações de energia, mas foi capaz de cortar facilmente seu corpo? O zumbi Nie fala que sim, depois de ser acertado por esse estranho ataque, uma parte do seu braço simplesmente desapareceu. E questiona se ela sabe sobre algo, e pensativa, a lindinha fala que pelo que ele descreveu, parece que o oponente usou uma força espacial. O outro zumbi questiona: o quê? Força espacial? Você está falando sério? A zumbi lindinha questiona: esqueceu de onde eu venho originalmente? Entre os anciões da seita União da Batalha Celestial, um deles sempre cultiva a força espacial. De fato, tive a honra de ver o ancião Mo Shan-Sheng mostrar uma de suas habilidades divinas. Porém, se o que você disse é verdade, as conquistas que esse pirralho tem sobre o dano do espaço são muito altas. Mesmo o ancião Mo não seria capaz de criar uma lâmina com força espacial que pudesse cortar o corpo de um oponente. Então, como um cultivador no domínio sábio real de segunda ordem consegue fazer isso? Ainda acredito que se trata da força espacial, porém não posso afirmar com certeza. Ouvindo isso, ele diz: também escutei sobre esse Mo Shan-Sheng. Esse pirralho realmente foi capaz de criar uma lâmina espacial? Seria bastante assustador enfrentá-lo. Ainda bem que você escapou. E questiona: irmã Nie, você ocultou seus rastros? E ele fala: claro, e mesmo se ele encontrasse esse lugar não poderia destruir a barreira que o protege. E o zumbi concorda. Porém, não sei se deveria odiar ou ficar agradecido à antiga seita Yang. Se não fosse por eles, não teria morrido aqui. Porém, sem eles, teria deixado de existir há muito tempo. Não sei o que pensar sobre isso. E a zumbi lindinha dizia que seja, não vamos mais pensar nessas coisas. Nós 4 temos o dever de proteger esse lugar durante essa década. Então, apenas por precaução, vamos dar uma olhada para evitar que os senhores acordem e nos castiguem por agir com negligência. Partindo, o zumbi dizia: certo, irei verificar a situação com a irmã Lan. E você, irmã Nie, você deve usar o Ki do ambiente para curar seu braço rapidamente.
Eles partem e depois disso vemos os túneis, um quarto cheio de coisas, e nosso prota dizia que veio até ali seguindo uma fragrância medicinal, mas parece que as ervas espirituais foram devoradas pelos soldados zumbis que dormem aqui. E Yang Yan dizia, bem, vamos tentar a sorte em outra caverna. Eles partem mais uma vez, e depois disso vemos 2 zumbis parados em silêncio. Ele diz que são horas de vida, e a Zumbilã diz que são 2. Parece que eles conseguiram entrar furtivamente depois de seguir o irmão Nie, e foram para outra caverna. O zumbi dizia, droga, parece que eles foram ao lugar onde se armazenam os minerais e os artefatos. A Zumbilã fala que se eles foram a outra caverna, eles terão que resolver isso eles mesmos. Era melhor evitar alarmar os senhores, ou do contrário, uma vez que eles saibam que permitimos intrusos chegarem até aqui, seremos castigados. Ele diz certo, porém, mas ela já parte toda lindinha dizendo, vamos apenas segui-los por enquanto. Já na outra caverna, vemos nosso prota Yang Yan olhando alguns livros. Ele não esperava ver tantas artes secretas nesse armazém. Bom, ele não vai reclamar. Eles esvaziam as prateleiras e Yang Yan, segurando algo, dizia, essa técnica está relacionada com o refinamento de zumbis? A antiga seita Hang era uma grande seita, nem um pouco inferior à seita da Batalha Celestial ou à seita do Tufão do Trovão, por isso que é normal que eles tivessem muitos livros secretos. Presumivelmente, alguns discípulos ou anciões cultivavam essas técnicas para ver tantas criaturas mesmo 2000 anos depois. Nosso prota chama sua atenção dizendo que terminou de recolher todos os livros dali. Vamos para a próxima caverna, e algum tempo depois eles chegam lá e ficam abismados. Eles sorriam, haha, finalmente temos algo bom! Encontraram vários tesouros. Contente, Yang Yan diz que tinha um arranjo espiritual que funciona e parece que recolhe a energia do mundo próximo para manter esses artefatos. E nosso prota diz, ei, não importa, vamos recolher tudo aqui primeiro. E algum tempo depois vemos os 2 zumbis simplesmente abismados. Eles não tinham palavras, nosso prota Yang Yan fez a limpa. Ele questiona, este lugar também foi esvaziado. E a Lindin estava irritada. Ele questiona, o que devemos fazer agora? Eles devem estar indo para aquele lugar, nem sequer os senhores podem entrar ali. E a Zumbilã fala, bem, nós 2 também não podemos entrar, somente podemos esperar aqui por um momento. E o zumbi diz que o tesouro mais precioso da antiga seita Yang se encontra dentro desse quarto. Não haverá acidente, certo? E ela dizia que com o cultivo baixo deles era impossível que levem a essência verdadeira do sol, então não tem por que se preocupar. E ele dizia sim, deveríamos sentar e ver o espetáculo. Algum tempo depois, vemos nosso prota em dúvidas olhando para Yang Yan, que babava gritando, uou, tantos cristais santes! Na frente do cristais tinha um altar com uma pedra brilhando, e eu acho que 4 anéis espaciais. E Yang Yan gritava, uma jade de gelo de 10.000 anos! E nosso prota pergunta, o quê? Você tem certeza? Ela fala que não tem dúvida, ela não poderia se enganar sobre isso. Esta é a jade de gelo de 10.000 anos de fato, é conhecida por uma das 3 grandes jades profundas. Apenas uma jade de gelo de 10.000 anos do tamanho de um punho é um tesouro inestimável. Vemos uma longa explicação. A jade de gelo de 10.000 anos é extremamente rara mesmo entre as jades de gelo. Se um artista marcial que pratica uma arte secreta do atributo gelo refiná-la, o permitirá absorver a energia do mundo de maneira mais eficiente, o que fará com que seu cultivo aumente muito mais rápido. E se um artefato de atributo gelo tivesse um pedaço de jade de gelo de 10.000 anos, aumentaria seu poder e inclusive permitiria liberar uma aura gélida que pode congelar a alma e o corpo do oponente. Este é um tesouro supremo do atributo gelo. E nosso prota olhava para Jade. Olhando para Yang Yan, ele pensava, E ela dizia, essa barreira é realmente muito boa. Nosso prota fica sério pensando que deve haver algo muito valioso ali, ou não teria uma barreira em volta. Ele dizia, bem, vamos dar uma olhada nesses 4 anéis espaciais primeiro. Pega um deles e sorrindo diz, parece que todos esses anéis estão cheios de cristais santes. Segurando outro anel sem conseguir ver o que tinha dentro, ele questiona, o que há neste? Você pode abri-lo? E ela diz, posso? Ele questiona, mas você tem certeza disso? Ela fica em silêncio por um momento e no fim diz, não sei porquê, mas meus instintos me dizem que tem algo muito perigoso. E nosso prota sorri dizendo, vamos abri-lo? Eu acredito que mesmo se for perigoso, devemos ser capazes de nos proteger. Ela fala, bem, vamos abri-lo. Se nos rendemos depois de ter chegado tão longe, seria um desperdício. Começarei a romper a barreira, você deve ficar atento. Ela arremessa várias kunais em volta do altar e nosso prota dizia sim. Em pensamentos, ele ordena que a marionete de pedra saia e coma todos esses cristais santos e minerais raros e Chão Chão aparece. O homenzinho de pedra começa a devorar tudo.
Contente, nosso prota pensa que esse carinha é realmente estranho, ainda que tenha um corpo pequeno, seu estômago é como um poço sem fundo. Casualmente, entre os primeiros minerais que a marionete de pedra devorou depois de ter nascido, havia cristais espirituais espaciais. Eles continham grande quantidade de força espacial. É provável que a capacidade do estômago da marionete de pedra tenha aumentado devido a isso. Ele encara Yang Yan trabalhando e teme que mesmo com ela lhe levará bastante tempo para romper essa barreira, mas ele percebe algo atrás e se vira assustado. Há 2 soldados zumbis escondidos próximos, mas por sorte eles somente têm a força de sabres reais de terceira ordem. E esqueça, eles nem são uma ameaça, vou fingir que nem os vi. Depois disso ele percebe que a mudança sutis na barreira está perto de ser rompida, talvez? Yang Yan se esforçava muito, até tremendo e gemendo para conseguir romper a barreira. Vemos uma rachadura e ela grita, com cuidado! No fim a barreira se rompe e aquele mineral vermelho que estava em cima do altar de jade de gelo lá de 10 mil anos começa a se transformar num dragão de várias cabeças de fogo, fi. E Yang Yan começou a chorar assustado e gritava, nada bom, esse fogo é extremamente puro e destrutível. Meus artefatos de classe e origem de grau inferior não são algo que possa suportar o poder desse fogo. Quando ela ia morrer por fogo se assustando, nosso prota pega seu braço e joga ela para trás gritando, se afaste! Invocando sua nova variante de chamas azuis negra. Arremessando num dragão de fogo, ele questiona nada, assustado, e invoca o espírito do artefato. A pombinha de fogo também começa a cuspir ou engolir o fogo, absorvendo, e nosso prota vendo isso questionava, também não teve efeito! Isso irritou muito a pombinha de fogo, parece que o ego dela era superior. E nosso prota gritava, espírito do artefato, não seja tão impulsivo. Quando ela parte pro mano a mano sincero, filho. Vendo ela indo pro ataque, nosso prota se pergunta, ele realmente pode suportar esse fogo extremamente puro? E sua pergunta é respondida com ela sendo jogada do longe depois de um golpe, assustando ele que questiona, e? Ele grita, nada bom, quando todo o fogo se converge para ele, Yang Yan. Com raiva ele gritava, você quer me matar? E abre 2 distorções espaciais e questiona, então vamos ver quem mata quem, filhão. As chamas começam a ser absorvidas pela distorção espacial e algum tempo depois ela é completamente absorvida. Nosso prota suspirava dizendo, ufa, finalmente. E Yang Yan apontando para frente grita, veja, isto é a essência verdadeira do sol. E nosso prota vendo a Jade questiona, essência verdadeira do sol? Ai, ai, família, mais um hackzinho pro nosso prota e pra sua esposa Suyan. O altar é feito de jade de gelo de 10 mil anos, parece ser um bagulho absurdo. E esse mineral é a essência do verdadeiro sol. Pelo jeito isso é normal, com a sorte de 8 mil do nosso prota. Mas é isso, fica aí com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas que já apareceu até agora nesse Mauá, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like se ainda não deixou, vou esperar um pouquinho aqui, vai lá. Fechou? Já foi? Agora comenta aí o que você achou para dar aquela engajada, se inscreve se for novo por aqui para não perder nenhum vídeo do nosso canal. E por fim, se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso humilde canalzinho, o link para a contribuição é primeiro no comentário fixado ou esse QR Code aqui do lado esquerdo, ou você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$5 e ter acesso a vídeos um dia antecipado. Um beijo e até amanhã.